alunos do sétimo! Dando continuidade ao estudo do nosso planeta, vamos estudar hoje a água no planeta. Recurso natural de valor econômico, estratégico e social, essencial à existência e bem-estar do homem e à manutenção dos ecossistemas do planeta. A água é um bem comum a toda a humanidade. Especialistas acreditam que em cerca de 20 anos teremos no mundo uma crise semelhante à do petróleo, relacionada com a disponibilidade de água de boa qualidade. A água, além de ser um recurso natural muito importante para o planeta, equilibrando a temperatura, ajudando no próprio ciclo da água, na manutenção dos ecossistemas, ela também é importante dentro do corpo dos organismos vivos. Ela participa de quase todos os processos metabólicos corporais. Onde está essa água no planeta? Todo mundo sabe que o planeta Terra é formado por muita água, mas 97,5% dessa água disponível na Terra é salgada e está em oceanos e mares. 2,49% é doce, mas você encontra também essa água doce em geleiras, regiões subterrâneas como os aquíferos de difícil acesso. E apenas 0,007% é a água doce, encontrados em rios, lagos e lençóis freáticos. A situação da água no mundo. Existem regiões onde há muita deficiência de água, como por exemplo na África, na Ásia, no Chile. 11 países da África e 9 do Oriente Médio já não têm água. A situação também é crítica no México, na Hungria, na Índia, na China, na Tailândia e também nos Estados Unidos. E no Brasil, como é a situação da nossa água? O Brasil detém 11,6% da água doce superficial do mundo. Os 70% da água disponíveis para uso estão localizados na região amazônica. Os 30% restantes distribuem-se desigualmente pelo país, para atender a 93% da população. Nesse quadro, nós temos a distribuição dos recursos hídricos da superfície e da população, em porcentagem do total do país. Na região norte, 68,50% dos recursos hídricos, de superfície 45,3%, atendendo uma população de 6,98%. No centro-oeste, 15,70% dos recursos hídricos, 18,80% de porcentagem da superfície, atendendo 6,41% da população. Na região sul e sudeste, em torno de 6%, a superfície 6,80% e 10,80%, atendendo na região sul a 15,05% da população e na região sudeste 42,65%. Na região nordeste, temos apenas 3,30% de recursos hídricos, atendendo a uma superfície de 18,30% e apenas 28,91% da população. Poluição pela matéria orgânica. A poluição dos cursos d'água se agravou com o advento das construções das redes de esgotos sanitários, as quais aportam a matéria orgânica e está dissolvida nesses corpos. Por isso que há a necessidade de se fazer o tratamento da rede de esgoto antes desse esgoto ser lançado no manancial. Isso ocorreu após a reforma sanitária, iniciada na Inglaterra em 1847, a qual introduziu o uso generalizado da descarga hidráulica nos vasos sanitários, ligando-as aos sistemas de esgoto, os quais estavam diretamente ligados aos rios. Em pequenas quantidades, o esgoto sanitário e alguns poucos despejos industriais são integrados por matéria orgânica e alimentam animais, como peixes, fungos e bactérias. A sobra deste alimento, que é o início da poluição pela matéria orgânica, é consumida por bactérias que se multiplicam com espantosa rapidez. O grande excesso de esgotos produz uma demanda de oxigênio, a qual é sempre resultante de uma atividade biológica ou bioquímica. Aqui nós temos a contaminação de lixo por rios, nos rios e também o esgoto sanitário. Tanto o lixo quanto o esgoto sanitário poluem os rios. Por isso que há necessidade constante de se fazer o tratamento
do esgoto antes de ser lançado nos rios, nos mananciais, pelas usinas de tratamento de água. Poluição por resíduos industriais não biodegradáveis. São biologicamente resistentes e não podem servir de alimento a nenhum ser vivo, incluindo até mesmo as bactérias. Se esses micro-organismos não os podem digerir, a natureza não os consegue decompor. Por exemplo, as substâncias plásticas de grande utilização doméstica e industrial. As substâncias tensoativas, como detergentes sintéticos, são as grandes poluidoras. Suas moléculas se caracterizam por ligações sulfônicas que são extremamente resistentes à ação química ou biológica. A estabilidade dessas substâncias é muito vantajosa para a indústria, pois podem permanecer armazenadas por tempo indefinido, sem se deteriorarem. Mas, em compensação, quando elas caem na água, elas acabam poluindo todo o ambiente e matando todos os seres vivos das cadeias alimentares. A redução da tensão superficial interfere no equilíbrio ecológico, matando insetos e até aves, que utilizam essa propriedade da água para se locomoverem na sua superfície em busca de alimento. Mesmo não sendo providos de ação tóxica, como os defensivos agrícolas, os detergentes sulfônicos causam grandes prejuízos ambientais pelo poder tensoativo sobre as células microbianas, inibindo-as em seu poder antipoluente. Aqui a gente tem na imagem o detalhe desse fenômeno da tensão superficial. O inseto em cima da superfície da água, mostrando suas patinhas nessa película fina na superfície dos líquidos. O que é a tensão superficial? É um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos como a água, formando uma fina película devido à força de coesão entre as moléculas de água. Aí o que acontece? Esses poluentes não biodegradáveis, esse lixo, essas substâncias tensoativas, elas diminuem essa tensão superficial, acaba destruindo as moléculas de água e provocando uma poluição dos ambientes, porque diminui essa tensão superficial, que já é um fenômeno, uma característica natural das moléculas da água, e os poluentes tendem a destruir essa tensão superficial da água. Poluição pelos dejetos ou despejos industriais. É decorrente do uso da água em operações industriais. Possui agentes químicos e substâncias tóxicas. Encontram-se também nos esgotos sanitários e o despejo industrial específico daquele estabelecimento. Altera o funcionamento das estações de tratamento e poluem os corpos líquidos e receptores, como os cursos d'água, o mar e o solo, como os casos de vazamento. Principais tipos de despejos além dos domésticos. Nós temos a água das chuvas ou águas pluviais, mesmo não sendo esgoto, elas causam danos como infiltrações em fundações, inundações em subsolos e erosão, carregando subjudades e poluentes para a água distantes. Atividades de agricultura estão geralmente relacionadas com os produtos e a sua embalagem utilizados no campo, tais como os fertilizantes e pesticidas. Aqui a gente tem um exemplo de uma fábrica, de uma indústria, jogando toda a sua poluição, todo o seu lixo, todo o esgoto na água. Temos também portos, indústrias, as próprias residências levando o esgoto sanitário também para a água, poluindo todo o manancial. A água da chuva também nas encostas, provocando enchentes, deslocamentos dessa água quando ela não é canalizada, a água da chuva, a rede pluvial, quando não tem uma canalização adequada, essa água escorre, provoca inundações, enchimento de rios, e a gente então tem tudo isso sendo levado novamente para o manancial, causando uma nova poluição. Qualidade da água. A água da chuva, ao atingir o solo, dissolve e transporta vários materiais, tais como substâncias calcárias e magnesianas, as quais tornam a água dura, substâncias ferruginosas, as quais tornam a cor e sabor diferentes, substâncias em suspensão, como partículas finas, dão turbidez, vegetais como algas, modificam o sabor. Quando a água passa sobre áreas sujeitas à atividade humana,
pode levar a organismos patogênicos, causadores de doenças, além de resíduos da agricultura e industriais. Quais são então as doenças veiculadas a essa água? Por ingestão de água contaminada, nós temos a cólera, a disenteria amebiana, a bacilar, a febre tifoide, paratifoide, a gastroenterite, a giardíase, a hepatite infecciosa, a leptospirose, a paralisia infantil e a salmonelose, todas causadas por água e alimentos contaminados. Por contato com água contaminada, a escabiose, que é uma doença parasitária cutânea, conhecida como sarna, o tracoma, que é mais frequente nas zonas rurais, as verminoses, tendo a água como um estágio do ciclo, e a esquistossomose, que a pessoa pega ao se banhar em águas contaminadas pelo caramujo da esquistossomose. Por meio de insetos que se desenvolvem na água: dengue, febre amarela, filariose, malária, a zika, cólera, febre tifoide e paratifoide são as doenças mais frequentemente ocasionadas por águas contaminadas e penetram no organismo via cutânea, via pele, a mucosa, como é o caso da via oral. Tratamento da água. Quais são as etapas do tratamento da água? A primeira etapa é a aplicação de cal e coagulante. Na chegada à estação de tratamento, a água bruta recebe, quando necessário, a aplicação de cal para a correção do pH. Aplica-se o coagulante ao passar na calha, que provoca a mistura rápida do coagulante à água, e faz-se, então, logo em seguida, a medição da água que está entrando na estação de tratamento da água. Floculação, etapa 2. Após a mistura rápida ou a coagulação, a água segue para os tanques de floculação, onde a água vai ser ligeiramente agitada, estimulando a produção dos flocos. Terceira etapa, decantação. Logo depois de passar pelos floculadores, a água floculada entra nos tanques decantadores, onde os flocos, por serem mais pesados que a água, depositam-se no fundo e a água é recolhida na superfície. Filtração. Depois da decantação, a água passa pelos filtros. Os filtros são compostos por camadas de carvão mineral e areia, de várias espessuras, para a retirada das partículas da sujeira ou mesmo micro-organismos maiores que se encontram na água. Após essa sequência, são adicionados os seguintes produtos químicos: o cloro, que é usado para a desinfecção da água, eliminando micro-organismos que podem prejudicar a saúde, o flúor, que atua na prevenção das cáries dentárias na faixa etária de 0 a 14 anos, o cal, que é um produto químico específico que funciona para eliminar a acidez da água devido aos produtos adicionados anteriormente, e a partir desses processos a água estará tratada e própria para o consumo. A água, depois de utilização pela população, torna-se esgoto, e este, em sua maioria, é líquido, pois é composto de águas servidas, resultantes da lavagem de pisos, roupas, utensílios de cozinha, banho e etc. Aqui nós temos um esqueminha dessa usina, desse tratamento de água. A represa, bombeando a água bruta, essa água recebendo o sulfato de alumínio, o cal, o cloro, a etapa da floculação, depois a etapa da decantação, logo em seguida a filtração, onde nesse filtro eu vou encontrar carvão, areia e cascalho. Nesse momento também eu introduzo o cal, o cloro e o flúor, que vão ajudar na qualidade dessa água. Passa então um canal com água filtrada, que vai para os reservatórios, que depois irão distribuir toda essa água através de vasos comunicantes para todas as residências. Curiosidades: 70% é a proporção da água no corpo humano, que é igual também à proporção da água no planeta Terra. E aqui a gente tem a distribuição da água no corpo humano. Essa distribuição ela vai diminuindo conforme a idade. Então, uma criança de 0 a 2 anos, ela tem praticamente uma porcentagem de água no organismo muito grande, em torno de 75%. E a partir do momento que ela vai crescendo,
até chegar numa idade mais avançada, essa porcentagem de água ela diminui em torno de 50% a 58%, ou seja, ela aumenta quanto mais jovem a pessoa. A partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, essa quantidade de água vai diminuindo. Um outro critério também é com relação à quantidade de água de acordo com o órgão. Quanto mais energia aquele órgão do nosso corpo gastar, maior quantidade de água também ele vai gastar. Então, por exemplo, no nosso corpo, o cérebro é o órgão que gasta mais energia, portanto, é o órgão que necessita mais de água. E assim a gente termina a nossa videoaula de hoje. Bons estudos!